Chutei. Então, vamos começar a discussão. Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Primeiras impressões do capítulo. Bastante fórmula. É uma coisa que dá uma travada ainda, né? Que ele traz umas fórmulas que ele mesmo cria. É bem interessante, mas ainda assim são fórmulas matemáticas. Não são tão complexas. Mas eu gostei que realmente ele trouxe de volta aquela fórmula do dinheiro, mercadoria e dinheiro. Dele explica e traz essa nova fórmula, que é a DMPMD. E aí ele setoriza, né? O DM como primeiro estágio, o P como segundo estágio, o terceiro estágio seria o M-D, que eu achei bem legal também, essa setorização que ele traz. Eu só fiquei com um pouco de dúvida, assim, nos próprios cálculos que ele faz, mas eu acho que é bem comum isso. Mas deu para entender a construção da fórmula, da sequência da fórmula, como ele trouxe pra gente, assim. Tem até uma página que ele traz o cálculo explicado de uma forma mais coerente, assim, mais. Na verdade, é simples, né? Uhum. Ele aponta aí uma sequência que ele chama de ciclo de reprodução do capital. No, Quando ele fala de circulação no livro 1, ele se restringe à circulação da mercadoria. Então, no primeiro capítulo, ele analisa a maneira como as mercadorias circulam, principalmente na seção sobre a forma do valor, mas também na seção do dinheiro, sendo que o segundo capítulo é especificamente sobre a troca de mercadorias. Do ponto de vista do capital, no livro 1, ele simplesmente adianta a fórmula da circulação do capital, contrapondo-a à fórmula da circulação da mercadoria. Enquanto a fórmula da circulação da mercadoria é, como você disse, MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, então eu produzo, eu, produtor privado, no âmbito de uma divisão do trabalho, produzo uma mercadoria que vendo. Esse é o primeiro passo. Vamos imaginar um pequeno produtor. O Marx gosta de dar o exemplo do alfaiate, né? Eu faço um terno e vendo. Mas, ao vender, eu transformo a minha mercadoria em dinheiro. Com esse dinheiro, eu vou comprar todas as outras mercadorias que eu tenho necessidade, tanto para subsistir, quanto para continuar o meu processo produtivo, tanto para o meu consumo individual, quanto para o consumo produtivo. E aí o Marx define essa fórmula MDM como sendo vender para comprar. É a fórmula da circulação simples de mercadorias, é a fórmula do produtor individual de mercadorias ou do produtor familiar de mercadorias. Para subsistência, né? Basicamente, quando ele, no capítulo 4, começa a falar do capital, ele apresenta uma fórmula oposta à da mercadoria. Ele fala, enquanto a fórmula da mercadoria é MDM, a fórmula do capital é DMD. Não é vender para comprar, é comprar para vender. Que é algo que faz parte do nosso cotidiano. Ele aponta várias formas de capital, as três básicas, quando ele apresenta pela primeira vez essa fórmula do capital.
Ele apresenta o capital comercial, em que o comerciante compra mercadorias para vendê-las. Ele não tem nenhum papel no processo produtivo. Vamos supor, a gente vê aqui em Santa Maria, por exemplo, muita gente indo para São Paulo, ou indo para o Paraguai. Saem ônibus lotados de pequenos comerciantes daqui que voltam com mercadorias que vão revender no mercado local. Essa relação é uma relação capitalista. Expressa uma das modalidades do capital, que é o capital comercial, que inclusive se desenvolve anteriormente ao capital produtivo na sua forma capitalista. Ele também analisa uma segunda fórmula do capital, que é uma fórmula também pré-capitalista de capital. Quando eu falo pré-capitalista, eu estou dizendo que antecede a época histórica do desenvolvimento da relação de produção capitalista, que é o capital de usura. Eu empresto R$ 10 para a pessoa utilizar por um determinado prazo, e essa pessoa vai me devolver 11. Então, Marx fala, essa é a forma mais mistificada de capital, porque é trocar uma quantia em dinheiro por uma quantia maior de dinheiro. Não tem nem a intermediação da mercadoria numa relação de compra e venda. Mas, nesse capítulo 4 do livro 1, o Marx, de cara, deixa de lado essas formas pré-capitalistas de produção para começar a análise do capital industrial, para analisar a análise do capital produtivo. Então, ele só antecipa a fórmula do capital no livro 1, e aí parte nos capítulos subsequentes até o final para a análise do capital na sua forma produtiva. Basicamente, ele vai analisar no livro 1 a maneira como se produz mais-valia. É claro que, ao analisar a maneira como se produz mais-valia, ele se contrapõe a outras concepções teóricas, por exemplo, dos mercantilistas, que consideravam que o capitalista obtém o seu lucro, essa é a linguagem usada anteriormente à elaboração do conceito de mais-valia pelo Marx, mas consideravam que o lucro derivava de uma venda por um valor mais alto do que o custo da produção ou o custo da compra da mercadoria. Os mercantilistas consideravam que o lucro se produz no âmbito da circulação. Aí toda a tese do Marx, o Capital inteiro, é para mostrar, contrapondo sua tese à dos outros, que o lucro que ele vai expor na forma da mais-valia é produzida no âmbito do processo produtivo. Então, ele analisa a produção da mais-valia no livro 1, tanto que o livro 1 é subintitulado Processo de Produção do Capital. Como para ele o capital é valorização de um valor adiantado, aquela fórmula DMD, ela se apresenta não como troca de equivalentes, ela se contrapõe à troca de mercadorias, que se apresenta como troca de equivalentes, mas como uma compra que, ao se transformar em venda, adiciona um delta ao dinheiro adiantado. Adiciona um valor a mais, que é o que o Marx chama de mais-valia. No livro 2, o Marx
passa a analisar a maneira como o capital circula, como o capital se reproduz. E nos últimos capítulos vão aparecer as teses de reprodução do capital no seu conjunto, que estariam na base, por exemplo, dos modelos reprodutivistas em educação, da teoria dos aparelhos ideológicos de Estado do Althusser, etc. Então, o livro 2 ele tem um impacto na discussão teórica posterior que é bastante grande. Mas o que ele está dizendo aí, nesse capítulo inicial, que eu acho um capítulo brilhante, ele expõe praticamente todo o processo de produção, na verdade, cercando o processo de circulação. Esse primeiro capítulo apresenta a primeira maneira como o capital circula. É a primeira porque o capital sempre vai começar com uma quantia em dinheiro. É o D. Não importa como foi obtida essa quantia em dinheiro. O Marx desenvolve uma teoria da acumulação primitiva, em que ele mostra todo aquele processo de transformação histórica que deu origem à classe trabalhadora e etc., o mundo colonial. Mas elementos de acumulação primitiva se reproduzem até nossos dias, ou seja, a formação daquela quantidade de dinheiro inicial que vai ser transformada em capital. Por exemplo, há não muito tempo, eu assisti um trecho de um dos vários filmes sobre o Poderoso Chefão, e o mafioso está dizendo o seguinte lá para o grupo dele, para o entorno dele. Olha, nós temos que pegar o dinheiro lá de Las Vegas, o dinheiro de prostituição, o dinheiro do jogo, e com ele abrir empresas. Veja, é o que o PCC, que é a empresa mais bem-sucedida da economia brasileira, faz hoje. Ele negocia drogas ilegais, opera em garimpos ilegais da Amazônia, etc. E depois transforma isso em empresas capitalistas, que vão funcionar como uma empresa capitalista. É uma forma de, na linguagem contemporânea, limpar o dinheiro sujo, entre aspas, né? Porque a ilegalidade de uma atividade não tira dela o caráter de troca de mercadorias. E o processo produtivo não perde o caráter de processo de produção capitalista. A relação econômica permanece a mesma. Esse dinheiro inicial, não importa de onde venha, herança, loteria, negócio de drogas ilegais e por aí vai, ele necessariamente tem que ser transformado em mercadoria. É o DM, da fórmula DM'. Agora, essas mercadorias devem ter um perfil específico para que o processo produtivo possa ser articulado. Toda empresa só começa na medida em que o candidato a empresário transforma o seu dinheiro em meios de produção, prédios, máquinas, matérias-primas, matérias auxiliares. E feita a aquisição dos meios de produção e dispostos os meios de produção da forma adequada, comprar força de trabalho, comprar energia física e intelectual que o trabalhador vende por ser a sua única mercadoria em troca de um salário. Ô, professor, o senhor estava falando das facções, né?
até essa questão da exploração do trabalho, né? Porque, por exemplo, aqueles guardas, os vigias de rua, eles trabalham, tipo, todos os dias, de noite e tal. Só que como o senhor estava falando, que não desconfigura só porque é ilícito, né? Como ali é realmente um próprio sistema, é muito parecido com o sistema de horas, né? De quando não tinha nenhuma legislação trabalhista, assim. Porque eles não têm, tipo, nossa, eu defendendo guarda de traficante, não. Mas, assim, eles não têm. Eles trabalham de noite, e às vezes eles fazem à noite mais até o meio-dia, então eles trabalham, tipo, 12 horas. E a qualquer hora eles podem ser chamados, porque vai que um dos outros morreu, ou vai que deu problema não sei aonde. Então acaba que eles, como trabalhadores, ainda que do crime, também são muito explorados pelos chefes do alto comando, enfim. Isso que nós chamamos hoje de trabalho análogo à escravidão é o trabalho assalariado naquela forma que o Marx analisa lá no livro 1, nos contextos em que não havia nenhuma regulamentação jurídica do trabalho. Então, esse é o cenário que se reproduz nas situações. Eu estava vendo nos jornais hoje a constatação de trabalho análogo à escravidão em Porto Alegre, aí detectaram uma empresa, e espalhado pelo Brasil todo, né? Mas trata-se da relação do trabalho assalariado que se tenta blindar da regulamentação da legislação trabalhista. Por exemplo, a Globo News publicou recentemente um documentário chamado Corpos Descartáveis. É um documentário que eu achei muito importante porque eles fazem um levantamento daquelas fábricas de São Paulo que funcionam dentro de residências ou pequenas estruturas, a portas fechadas, com trabalhadores bolivianos principalmente, nessa situação do trabalho análogo à escravidão. Talvez a analogia próxima da escravidão seja o cerceamento de movimentos do trabalhador. Mas ele não é comprado e vendido como escravo, ele trabalha em troca de um salário. E o documentário mostra que essas centenas de fabriquetas usando esse trabalho assalariado sob coerção trabalha para grandes empresas como a Zara ou como a M-Office, que inclusive foi proibida pelo Ministério Público de vender no estado de São Paulo. E faliu. De qualquer modo, para eu iniciar um empreendimento produtivo, eu tenho que pegar o meu dinheiro e transformar em meios de produção e força de trabalho. Para o Marx, esses componentes, meios de produção e força de trabalho, são condições necessárias do trabalho, independentemente de sua forma histórica. O trabalho escravo, o trabalho servil, também trabalho familiar, a comuna indiana, também vão requerer, para desenvolver os seus processos produtivos, meios de produção e força de trabalho. É da própria estrutura do trabalho humano esses componentes. Mas, uma vez adquirido, portanto, uma vez transformado o seu dinheiro em meios de produção e força de trabalho, o empresário organiza o processo produtivo. É o P. Veja que o Marx põe o P entre 3 linhas antes e 3 linhas depois. Aí ele nos alerta dizendo, olha, as 3 linhas estão aí antes e depois, porque isso representa uma interrupção do processo de circulação. O capital sai da esfera da circulação de mercadorias e entra na esfera da produção.
A esfera produtiva, ela vai transformar esses meios de produção, por meio do uso da força de trabalho, em uma nova massa de mercadorias. Essa nova massa de mercadorias traz consigo uma novidade, porque o uso da força de trabalho, por parte do empresário, é o trabalho. E o trabalho produz valor. Aí vamos lembrar que, quando Marx analisa o dia de trabalho na empresa capitalista, uma parte desse dia de trabalho produz um valor novo que corresponde à reprodução da força de trabalho. Então, a primeira parte do dia, o trabalhador trabalha para ele mesmo, ou seja, para reproduzir a sua força de trabalho, para produzir o equivalente ao seu salário. A segunda parte do dia é grátis para o capitalista. Excelente. É o mais trabalho, que produz um mais produto, que contém um valor adicional, a mais-valia. Portanto, quando o capitalista vende a mercadoria que produziu, essa mercadoria, ao se transformar em dinheiro, obtém uma quantia em dinheiro, mesmo vendendo pelo valor, mesmo vendendo a mercadoria, pressupondo-se a tese da troca de equivalentes, mas ela mostra que, ao ser vendida na esfera da circulação, o dinheiro que se obtém tem, usando a expressão do Marx, um delta adicional. Tem uma vírgula. É a mais-valia. Vamos lembrar que, para o Marx, a composição do valor da mercadoria na produção capitalista é sempre a fatia que corresponde ao valor dos meios de produção, a fatia que corresponde ao valor da força de trabalho e a mais-valia. Então, o que o Marx está apresentando aí nessa expressão acho que nem poderiam chamar de uma fórmula matemática. É um gráfico que ele cria, uma expressão em que ele expressa como expressava o MDM ou DMD, o processo de um ciclo completo do capital, a partir do momento em que ele começa como dinheiro. Então, veja, ele começa como dinheiro, se transforma em meios de produção e força de trabalho. Essa fase suscita no livro 2 N análises que o Marx já antecipa aí, porque essa reprodução do capital, na análise do Marx, já está pressupondo uma economia predominantemente capitalista. Já pressupõe que o capitalista vai encontrar no mercado as mercadorias necessárias na forma de meio de produção e a força de trabalho. Cabe a ele organizar o processo produtivo e produzir uma massa de mercadorias que, ao ser vendida, explicita um valor a mais. O Marx divide esse valor a mais em D mais D minúsculo, D maiúsculo mais D minúsculo. É o dinheiro adiantado mais a mais-valia. Vamos lembrar que esse esquema inicial que o Marx faz é uma simplificação intencional, porque ele está supondo que todo o valor do capital adiantado é transferido para a massa de mercadorias produzida. E ele mostra no transcorrer do capítulo que, na prática, isso não ocorre, porque, por exemplo, o valor dos prédios e máquinas só gradativamente vai se transferindo para as mercadorias produzidas.
Se a máquina dura 10 anos, ela vai transferir 1/10 do seu valor por ano, em média, para os produtos. Então, é uma transferência fracionária do valor. É uma transferência do valor ao cabo de um período mais ou menos extenso de anos. Vamos imaginar, por exemplo, numa ferrovia, um túnel. Vamos imaginar a própria estação ferroviária. Vamos imaginar o prédio da fábrica. Ele pode durar 50, 60 anos. Muitas vezes, ele vai ser substituído por outro, não pelo seu desgaste físico progressivo, mas por aquilo que o Marx chama um desgaste moral. Porque há uma inovação tecnológica, é preciso mudar a estrutura do prédio, e aí ele tem que ser reconstruído antes de transferir todo o seu valor para o produto, o que ocorre com as máquinas também. Então, o Marx está fazendo uma grande simplificação para nos mostrar que todo capital industrial, ou seja, todo capital produtivo, aí no conceito de capital industrial, ele inclui a agricultura, porque a agricultura é um capital produtivo. Ou seja, toda a mais-valia produzida na sociedade tem que ser produzida no âmbito do processo produtivo. É isso que ele está mostrando. No livro 3, ele vai mostrar como o comerciante acaba ficando com uma parcela dessa mais-valia, como o usurário ou o banco, que substitui o usurário, vai ficar com uma parcela dessa mais-valia. Mas isso ele deixa para análise futura. Ou para um passo futuro da análise. Ele simplesmente está mostrando aí como o capital tem que circular para produzir mais valia. Então, ele falou, o capital ele percorre um ciclo que começa como dinheiro e termina como dinheiro acrescido. Claro, o capitalista não vai ter uma dor de cabeça enorme para organizar o processo produtivo para obter a mesma quantia que adiantou, ou uma quantia inferior. Vejam que ele fala que, nesse ciclo, o capital adquire formas que são funções diferentes. O capital dinheiro, então não é simplesmente dinheiro, é capital dinheiro, porque está integrado ao ciclo de reprodução do capital, que se transforma em capital mercadoria, que através do processo produtivo se transforma em um novo tipo de capital mercadoria, que tem que ser vendida, sob pena do capital colapsar, e que vai se transformar novamente em dinheiro, é o DMD, é o dinheiro mercadoria. Dinheiro desdobrado, com o processo produtivo aí no meio, que é a fonte da mais-valia. Professor, Guilherme. quando ocorre aquelas crises de superprodução, como 1930, acredito que 2008 também, é justamente isso que você falou da pena que o capital teria que pagar, que é colapsar diante da não venda do M-Delta, né, dessa mercadoria com valor agregado. É exatamente isso. O Marx, ele, em várias passagens do livro 1, do livro 2, do livro 3, ele faz observações de curtas a mais ou menos prolongadas sobre as crises de superprodução. Porque ele supõe que a produção
capitalista, ou seja, a produção com base na relação capitalista, é uma produção que estende e transforma uma economia de mercado, uma economia de troca de mercadorias. Torna a produção de mercadorias dominante na sociedade. Generaliza a produção de mercadorias. Nós estamos discutindo o livro 1 agora, e tem passagens em que o Marx fala, olha, as relações mercantis se generalizam tanto na sociedade que mesmo elementos que não têm valor, ou coisas que não têm valor, podem adquirir um preço. Aí ele fala da terra, e aí ele vai analisar isso lá no livro 3 e fala, aí nós temos uma transformação da propriedade em função da relação, da propriedade territorial em função da relação de produção, mas ele fala, nós podemos vender a consciência também. Consciência não tem valor, mas eu posso vendê-la. Ou seja, ele vai enumerando elementos que não são produto do trabalho, mas no contexto de uma generalização quase absoluta da produção para a venda, da produção de mercadorias, muitas coisas que se transformam em que não têm valor, adquiriam um preço. O voto, por exemplo, a gente vê no Brasil, por exemplo, as práticas de compra de voto. O voto não tem valor no sentido atribuído a ele pelo Marx, mas ele é vendido, ele é comprado, e etc. Agora, essa produção de produtores individuais subordinada a uma capilarizada divisão do trabalho, tanto internamente a cada empreendimento produtivo, quanto externamente no conjunto da sociedade. Porque vamos lembrar que os produtores trocam mercadorias entre si. Ela, para o Marx, é uma produção anárquica. Anárquica no sentido de que os produtores produzem presumindo que vão vender a sua mercadoria, mas não tendo pleno conhecimento da demanda do mercado. E, nesse contexto, ele fala, as leis econômicas passam a funcionar na forma de leis naturais. É como se fossem leis naturais que se impõem aos homens. Eles, sempre em notinhas, vai contrapondo a possibilidade de uma economia em que os produtores livremente associados pudessem desenvolver planificadamente o processo econômico. Mas onde cada um organiza o seu processo sem tomar conhecimento do outro, a produção é anárquica e o conjunto se assemelha a um processo natural. É claro que o Marx, desde os manuscritos de 44, já critica a naturalização das leis econômicas por parte dos economistas clássicos, que achavam que as leis econômicas eram leis naturais, portanto, insuperáveis. O sentido de lei natural que o Marx atribui aí à lei econômica no capitalismo está vinculado. Sem que a lei perca a sua historicidade, portanto, a sua transitoriedade, essa lei, na medida em que escapa ao controle humano e se impõe-se ao comportamento dos indivíduos, se assemelha, é análoga, para usar o termo de novo, a uma lei natural. E aí o Marx ele vai analisando no ciclo da reprodução do que ele chama de capital social, ou o conjunto do capital de uma sociedade, os processos de expansão produtiva que culminam em contextos em que muitos produtores não conseguem vender a sua mercadoria e abre-se um período de crise. Como os produtores são interdependentes, isso tem um efeito dominó,
gerando 29 em 2008. Aliás, 2008 tem um significado importante para o Capital, a obra do Marx, porque depois dos anos 90, com a queda do sistema socialista, etc., o Capital foi meio deixado de lado. Aí, em 2008, mesmo os economistas não marxistas tiveram a sua atenção novamente chamada para o Capital, porque o Capital tem uma teoria das crises. Ao mesmo tempo, o Marx considera que o Estado, embora possa interferir no processo econômico, não tem controle, no contexto capitalista, desse processo. Por mais... qual seria o termo? Que intencionalmente um governo, através de sua política econômica, tente controlar o processo, ele é incontrolável. É tipo aquela situação que o senhor falou ano passado dos produtos na Venezuela, que eles tentam fixar o valor tipo, ou era em Cuba, não lembro, ou era não lembro agora em qual país era, que eles faziam um valor de câmbio fixado pelo governo e tinha um mercado flutuante ao redor, que era, na verdade, a teoria, o preço... Olha, na Venezuela, na Argentina, no Brasil, sempre que se tentou controlar preços. Vejam, antes das reformas liberais dos anos 90 no Brasil, começaram com o governo Collor e prosseguiram governo Itamar, Fernando Henrique, etc., alterando drasticamente aquele modelo que tinha sido começado a construir nos anos 30. Sempre que se tentou controlar os preços, não se conseguiu. E as reformas liberais eliminaram todos aqueles órgãos criados e desenvolvidos pelo Estado para tentar controlar os preços. Preço de aluguel, preço de gás, preço não sei o quê. Você vê, o preço de gás é um preço controlado no Brasil, mas se falta gás, você vai comprar ele, o vendedor te vende, mas por um preço mais elevado. Ou seja, existe uma primazia da dinâmica da reprodução do capital, que mesmo o Estado, como um órgão de representação e ação da classe dominante, não consegue controlar. Porque o Estado tem várias funções na estrutura capitalista desde o início. Ele cunha moedas, ele fixa e determina o curso forçado do papel moeda. Ele, a partir de uma estrutura tributária calcada basicamente na tributação do consumo do trabalhador, das mercadorias que o trabalhador compra, e aí não tem jeito de sonegar esse imposto, ele vai construir obras de infraestrutura, vai remodelar cidades, ele vai construir portos, aeroportos, etc., no sentido de criar condições para a acumulação privada do capital. Mas a acumulação privada do capital é um processo individual. Cada empresa tem o seu ciclo próprio, tem a sua reprodução individual. E a soma dessas reproduções individuais gera crise. Vamos lembrar que o Marx tem em vista, como pano de fundo, aquelas teses das teorias políticas do século XVII e XVIII, principalmente da economia política nascente, mas a gente vê isso em Kant, por exemplo, de que a soma das ações individuais gera a felicidade geral. Cada um visando a sua própria felicidade produz a felicidade da sociedade. Aí o Marx fala, olha, cada um buscando a sua própria felicidade gera crise. E a crise é um momento de destruição de empresas, de destruição de produto, de destruição de meios de produção.
Em grande medida, o Marx tira a sua tese de que a relação capitalista de produção estaria inibindo o desenvolvimento das forças produtivas da crise. Porque o contexto de crise, para ele, ali no século XIX, descortinava um momento de destruição de grande quantidade de produtos, de grande quantidade de meios de produção, a falência de uma grande quantidade de empresas, etc. E aí o ciclo se retoma espontaneamente e vai percorrer um caminho mais ou menos similar. Você vê, a crise de 2008 mostra que as 1000 políticas de intervenção estatal, que começam na crise de 29, prosseguem na Segunda Guerra e têm continuidade nos pactos social-democráticos do pós-guerra, não conseguem controlar a economia capitalista. Você pode ter Banco Mundial, FMI, recomendações de política econômica, não faz isso porque não vai dar certo, tem que conter o gasto estatal, tem que administrar a dívida pública. A força da estrutura produtiva arrebenta tudo isso. Como atingiu mesmo os países, vamos pôr entre aspas, melhor organizados da economia europeia, como os países nórdicos, etc. Né? São países capitalistas. Quer dizer, parecia que se tinha chegado na Dinamarca, na Suécia, etc., na Finlândia, a uma economia em que era possível a convivência da sociedade com o mercado. A crise de 2008 mostrou que não pode ser assim. É muito interessante a gente observar esse processo histórico, porque o liberalismo ele se desenvolveu com uma certa legitimidade até a crise de 29. A crise de 29 abre um período de legitimação de políticas intervencionistas, as políticas keynesianas. Quando eu comecei a estudar a obra do Marx, a gente ainda estava nesse período, era o período pré-reformas dos anos 90. Então, a impressão que a gente tinha, vivendo naquele mundo ainda bipolar, com as guerras coloniais sendo vencidas, com o Vietnã derrotando os americanos, eu pensava, vai para o comunismo. E o mundo capitalista estava em claro recuo, sofrendo sucessivas derrotas, né? A independência de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné-Bissau, a independência da África do Sul, do Zimbábue, da Rodésia, né? Transformada em Zimbábue, etc. Então, era por toda parte o mundo colonial colapsando em meio a lutas organizadas com o apoio da União Soviética e da China. E os países capitalistas não conseguindo conter isso. Então, a impressão que se tinha era realmente, a gente estava numa transição para uma nova sociedade. Aí, no fim dos anos 80, tudo aquilo colapsa. Né? No início dos anos 90, eu comecei a trabalhar na Universidade Federal de Roraima. E a UFRR estabeleceu convênios com universidades cubanas, já devo ter mencionado isso, para contratar professores. Antes de ter mais médicos no Brasil, teve mais professores de várias universidades federais contratando professores cubanos e também russos. E muita gente veio das universidades russas para o Brasil.
A Universidade de Santa Maria teve vários professores russos, em várias áreas. Alguns ficaram meus amigos, iam lá na minha casa conversar e tomar vinho. Tinha um deles que tinha sido engenheiro de submarino na União Soviética. Aí veio para cá para dar aula no Centro de Tecnologia. Professor, tem um professor que até hoje está ali, ele é de economia, mas ele dá aula em relações internacionais e serviço social também, o professor Lázaro. É russo? É cubano. Ah, cubano. Mas ele estudou na Rússia também. Boa parte do corpo docente de Cuba fez doutorado na União Soviética. Então, a gente ia para Cuba nesse período. E a economia estava totalmente colapsada. Por quê? Cuba dependia muito do mundo socialista. Não só da União Soviética, mas do mundo socialista. Por exemplo, Cuba importava da União Soviética 11 milhões de barris de petróleo ano. O fornecimento caiu para 1,5 milhão. Então, dá para imaginar o impacto disso na economia. Não tinha mais gasolina. Não tinha mais gasolina e o trator também não tinha mais peça de reposição, porque a fábrica tinha fechado na Hungria. Então, os cubanos começaram a fazer aquelas joint ventures com grandes empresas de turismo e de hotelaria para implementar o turismo. Mas até esse momento, eu me lembro do contexto assim, que eu era estudante de graduação e logo depois, não dava para imaginar um retorno do liberalismo. E aí, aquele final dos anos 80 foi isso, né? Você lia toda a documentação do Banco Mundial, do Fundo Monetário, os relatórios anuais do Banco Mundial, sempre apontando para reformas liberais. Porque a estrutura do capital tinha mudado em escala global. Com a revolução nas comunicações, nos transportes, com a aplicação da microeletrônica, etc., a estrutura do capital mudou de tal forma que implodiu aquele esquema anterior. É aquela relação forças produtivas e relações de produção, professor? Exatamente, né? Basicamente isso, quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas em escala global, porque, por exemplo, no final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos 90, a gente já tinha empresas que, com base nos novos meios de transporte e comunicação, quer dizer, transporte rápido e de grande quantidade, e comunicação rápida, porque a telefonia internacional evoluiu muito rapidamente e se adicionou o fax e logo depois começa a internet. Antes, uma multinacional, ela tinha empresas em vários países, mas cada empresa tinha a sua administração própria, tinha uma linha própria de desenvolvimento, desenvolvia seus próprios produtos. Havia um relativo isolamento entre as várias filiais da multinacional. Essa revolução nos transportes e na comunicação permitiu a essas empresas articularem os seus processos produtivos em escala global. Os caras começaram a fazer reunião online e articular o processo produtivo em tempo real das várias filiais e a produzir produtos que não eram mais made in Brasil. Na época eles falavam made in the world, feitos no mundo. Então, a Volkswagen no Brasil deixa de fabricar Brasília e carros projetados aqui, como o SP2, e passa a produzir carros que eram produzidos na Alemanha também, no México, na Argentina, etc. Então, isso causa um tal impacto nos termos da acumulação que a mudança se impôs com uma força incontrolável.
Inclusive aquelas reformas liberais do Brasil dos anos 90. Foi um contexto muito parecido com aquele contexto do início do século XIX, em que, sob o comando da frota inglesa, o capitalismo inglês começou a quebrar todos os exclusivos coloniais da Espanha, de Portugal, e buscar mercados, abrir mercados. Mas o que o Marx está adiantando aí nesse primeiro capítulo é apenas o primeiro movimento do capital. Tanto que lá no final do capítulo ele fala, olha, esse esquema dinheiro, mercadoria, dinheiro, D, que se transforma em MP e força de trabalho, etc., até chegar em D', ele só ocorre na prática quando o capital começa ou quando ele é transferido para um outro ramo de produção. Ou quando o capitalista encerra a sua empresa, que aí ele vai converter o capital em dinheiro. De qualquer modo, para ele, é essa fórmula de circulação que começa em D e termina em D, linha, D mais um delta, que expressa da forma mais evidente o capital produtivo. É através dessa primeira forma do ciclo do capital que se evidencia que o capital é dinheiro que quer mais dinheiro. É dinheiro em busca de valorização. Tanto que ele falou, quando o capitalista... Para o capitalista, a produção é um ônus. Se ele pudesse livrar da produção, para ele é ótimo. É isso que ajuda a explicar a vertigem de especulação em determinados momentos, a tentativa de obter dinheiro sem o ônus e a trabalheira do processo produtivo. Porque o empresário ele tem que chegar cedo também, sair tarde, controlar, ficar acompanhando, até que ele profissionaliza a empresa dele, né? Contrata administradores específicos. No transcorrer do livro, o Marx vai mostrar que a reprodução do capital também pode adquirir mercadorias produzidas em formas pré-capitalistas de produção. Porque para o capitalista não interessa de onde vem a mercadoria. Interessa que ela permita a ele organizar o seu processo produtivo e obter uma certa quantidade de mais-valia. Mas basicamente, ele está mostrando aí o caminho que o capital percorre. Veja que é interessante a gente observar que ele fala, olha, a reprodução do capital integra a circulação geral de mercadorias. Depende da circulação geral de mercadorias. Mas tem autonomia dentro da circulação geral das mercadorias. E é uma autonomia do capital individual. Vejam que ele já antecipa os ciclos futuros que ele vai analisar, que é o capital começando com P, terminando com P. Ou recomeçando com P. Então ele fala, olha, não dá para ter a fórmula P, M, P'. O capital sempre começa com P, porque ele vai ser valorizado no processo produtivo. A mais-valia vai ser produtiva, vai ser produzida no âmbito do processo produtivo. Mas, ao mesmo tempo, o ciclo mercadoria, M, processo produtivo,
e mercadoria. O ciclo M, né? M'. Ele fala, esse ciclo já começa com M', porque o capitalista já está comprando mercadoria de outro capitalista. Ele está realizando a mais-valia de um outro capitalista. Esse ciclo MM seria mercadoria que se transforma em dinheiro, que se transforma em meios de produção, que se transforma em mercadoria. Ou a mercadoria comprada pelo dinheiro para se transformar em elementos do processo produtivo, que se transforma em processo produtivo, que se transforma em mercadoria, que vai se transformar em dinheiro de novo. Então, para ele, a mercadoria na sociedade capitalista sempre tem a linha. Ela sempre contém mais-valia. Só que ela não pode ser diferenciada do capital adiantado. Isso só pode ser possível quando a mercadoria é transformada em dinheiro. Quero chamar a atenção para um último aspecto aí que é muito importante. Marx, com o seu rigor, né, pessoal, com o seu detalhamento, ele fala, olha, a circulação da mais-valia é diferente da circulação do capital adiantado. Então, ele mostra uma circulação para o D grande, que é o dinheiro antecipado, e outra para o D pequeno, que é o dinheiro da mais-valia. Além de mostrar que, depois da primeira conclusão do ciclo, o D grande já concluiu o ciclo, e a mais-valia vai começar o seu primeiro ciclo, então já mostrando como um vai ter uma dinâmica de circulação diferente do outro, a mais-valia poderá ser consumida pelo capitalista, ou poderá ser incorporada ao capital. E aí nós vamos ter um P acrescido. Um P que é maior que o P anterior. Mas não é um P, expressando aí o processo produtivo, que já contém a mais-valia produzida. É um P que contém a mais-valia produzida no processo anterior. Agora, com esse P ampliado, se vai produzir, em tese, uma quantidade maior de mais-valia. É a reprodução ampliada. Eu acho, Davi, que é mais uma questão da gente se familiarizar com a linguagem do livro 2. Então, à primeira vista, parece que é complicado, mas não é complicado. Agora, lá pelo final, quando Marx expõe o processo da reprodução simples, aí aquele capítulo entra para o Guinness da chatice. Tem uma paciência enorme para ler aquilo. Nós terminamos, né, de discutir isso na segunda-feira, e agora falta só um capítulo, que é o da reprodução ampliada, e a Alana não estava suportando. Falou, não está aguentando ler isso aqui. Falei, Alana, paciência, mas é assim mesmo. Agora, é exatamente esse capítulo que suscitou os maiores debates em torno do livro 2 no final do século XIX. Em função desse capítulo que o Lenin escreve o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, a Rosa escreve a acumulação do capital. Então, ele é chato, mas importante. Agora, até lá, os capítulos do livro 2 são simples. Eles não têm uma complexidade que nos faz
ter dificuldade de prosseguimento, é tranquilo. Vocês vão ver que, analisando o ciclo do capital agora no início, D, que termina em D, M, que termina em P, que termina em P, e M, que termina em M, ele vai dar muito mais importância ao último, M, que termina em M. Porque é esse esquema MM que expressa as articulações entre os capitais individuais. E permite ao Marx desenvolver uma teoria da reprodução do capital social ou do capital global. Que cada capitalista vai comprar mercadoria de outros, além de comprar força de trabalho. Então, há um entrelaçamento nos processos de reprodução do capital. É esse entrelaçamento que leva o Marx a desenvolver uma teoria da reprodução do capital global, do capital social. Muito inspirado naquele Tableau économique do Quesnay, o fisiocrata lá do século XVII. Né? E outra coisa, o Marx não perde a mania de ser repetitivo. E essa mania acaba tendo um efeito didático involuntário. Didático. Repetição. A gente aprende por repetição. Acontece muito para mim, pelo menos, às vezes eu tô lendo e eu não entendo da primeira. Aí eu penso, vou continuar. Aí lá pela quarta vez que ele tá falando de novo. Uma coisa, só trocou a ordem das palavras, eu entendo. Eu acho que ele pegou aquele dito do Hume, no Tratado da Natureza Humana, em que o Hume dizia que a repetição transformadora em prazer, né? Então, ele faz lá uma coisa que todo mundo tem dificuldade de entender, aí ele vai repetindo, de repente está fácil. E está prazeroso de ler. De repente fica óbvio. De repente fica óbvio. Não sei, pessoal, teria mais alguma questão que valeria a pena a gente levantar? Acho que não, professor. O senhor trouxe bem as fórmulas, né? Eu vou chamar de fórmula, não sei dizer qual foi a expressão que ele quis trazer, mas eu vou usar a fórmula mesmo. É forma, ele chama de fórmula. É bem como o senhor trouxe, né? O senhor trouxe desde o livro 1. Na hora que eu vi, assim, a fórmula construída ou exposta do jeito que estava, deu para lembrar muito do primeiro livro, que foi o que ele trouxe, né? O DMD, o MDM. Daí foi bem tranquilo, assim, para fazer a associação dos dois. O Marx não usa fórmulas complexas, ele usa fórmulas simples, facilmente inteligíveis, né? Eu acho que o mais complexo nele é a regra de 3, quando ele apresenta uma fórmula. Então, é matemática do ensino fundamental. Professor, daqui 2 semanas, se eu não me engano, no dia 10, eu não vou poder participar, que eu vou estar viajando, tá bom? Mas aí, se os meninos quiserem manter o encontro, não tem problema. Não, daqui 2 semanas, né? Isso, sem ser no próximo, no outro. Então, vamos fazer o encontro da próxima semana. Eu também devo fazer uma viagenzinha. Mas eu vou tentar manter os encontros, que são por videoconferência. Sim. Tá bom. Em princípio, vamos deixar mantido o nosso encontro da próxima semana. E aí a gente discute um período talvez de 15 dias, porque eu não sei como está aí na UEL, Guilherme, mas aqui está em fim de semestre, e aí o pessoal está meio cansado por causa exatamente das atividades de fim de semestre. Talvez a gente possa fazer um intervalinho de 1 ou 2 semanas para retomar com mais vigor, né? Claro, para o Guilherme... Por mim, tudo bem. Ele está começando agora e aí já interromper fica uma coisa meio chata, né? Mas não, é bom que eu consigo avançar mais a leitura, né? Legal. Ok. Tá tudo certo. Aqui, na verdade, só vai acabar as aulas
no final de julho. Ah, no final de julho. Mas tranquilo, não tem problema não. Tecnicamente, o semestre acho que vai até 20 de junho, né? Mas as aulas de algumas disciplinas já acabaram. Eu, por exemplo, já estou na finaleira aí do encerramento das disciplinas. A gente vai conversando. Perfeito. De qualquer forma, a gente deixa o próximo capítulo, capítulo 2, para discutir a semana que vem. E aí, a semana que vem, a gente conversa de novo sobre o calendário. Tá bom. Perfeito. Falou, pessoal. Valeu, Tchau, professor. professor. Boa tarde. O Guilherme eu vejo antes. Valeu. Tchau, tchau, professor. Falou, até mais. Tchau, tchau.